Boa tarde, cavalheiros e damas do Colégio Ângulo do Ensino Fundamental, meu querido 8º ano. Mais uma vez estamos juntos, né? E na semana passada nós falamos sobre a coerência textual, né? Nós falamos sobre a coesão textual, né? E falamos da importância da ligação entre as palavras, dessa articulação, até citamos as questões do Enem. E hoje nós vamos falar da coerência textual. Então, a coesão são os mecanismos linguísticos, né? Ou seja, os mecanismos que a língua nos oferece para que nós possamos construir a coerência textual. Então, o próprio nome, a própria palavra coerência já nos remete à palavra lógica, né? Então, a logicidade do texto, a progressão do texto dentro de uma lógica, dentro de uma organização não contraditória, correto? Então, quando a gente fala de coerência, nós estamos dizendo o quê? É o modo de encadear as ideias. Mas de quê? Só que ao invés de ser um encadeamento sintático, como é o que acontece com a coesão, nós temos um encadeamento semântico, ou seja, são as relações de sentido que permitem a progressão, que permitem a continuidade do texto. Lógico que quando eu faço um texto coerente, às vezes eu preciso de fazer retomadas, às vezes eu preciso fazer progressões para que as informações se entrelacem dentro do texto, para que ele não seja um emaranhado simples de palavras, mas seja de fato um texto. E aí, quando a gente fala de coerência, nós estamos falando de quê? De nexo textual, ou seja, a lógica que existe entre as ideias. E aí é interessante a gente pensar, pessoal, que essa relação entre ideias, ela é sempre uma relação contextual. A língua acontece, seja ela escrita ou falada, ou através de sinais, ela sempre vai acontecer dentro de um contexto. Lógico, inferida dentro de um processo de leitura, ou seja, eu preciso ter mecanismos linguísticos, conhecimento linguístico, mas eu também preciso de conhecimento extralinguístico, que nós vamos chamar de conhecimento de mundo. Isso é fundamental para que eu possa compreender um texto. E aí, qualquer texto que eu venha produzir, eu tenho que pensar, peraí, qual é a situação sociocomunicativa que meu texto vai estar inserida? Para quem eu estou escrevendo? Né? Para que eu estou escrevendo? Onde esse texto vai ser publicado? Por que eu preciso escrever esse texto? Ou seja, quais são os meus objetivos com esse texto? Qual é a minha intencionalidade com esse texto? Aí a gente chama isso de contexto. Isso é externo ao próprio texto material, vamos dizer assim. Né? Então eu preciso, para que meu texto seja coerente, para que ele seja lógico, para que ele seja progressivo, eu preciso entender isso. Em que situação, em que ambiente aquele texto vai ser produzido e para que ser produzido. Depois eu tenho a segunda etapa, que é o texto propriamente dito, que são as relações de ideias. Ou seja, aí já é o que a gente chama de coesão interna. Então existe a coesão que é externa, né, que tem a ver com o conhecimento de mundo, com o contexto sociocomunicativo. E tem a coerência, né, coerência interna, que é dentro do próprio texto. Correto? Tranquilo como grilo até aqui? Vamos entender, então, o que é coerência externa? Então, num texto, por exemplo, se for um texto dissertativo, argumentativo, em que eu vou apresentar uma tese, uma ideia, vou fundamentar através de argumentos, as minhas informações, as minhas ideias apresentadas no texto, elas têm que ter compatibilidade com a realidade, ou seja, elas têm que condizer com a realidade, eu não posso contradizer. Vamos imaginar um fato simples, eu digo assim para vocês, 70% da população brasileira é a favor de tal coisa. Peraí, eu tenho fundamento para isso? Esse 70% esses 70% condizem com a realidade mesmo? Eu posso aferir, eu posso conferir isso lá na realidade? Ah, posso. Ah, não posso. Então quer dizer que meu texto ele está pecando pela coerência externa, ele não condiz com a realidade dos fatos. E aí, como eu já havia dito, ele é sempre contextual, sempre depende do contexto inserido. E para isso que é interessante, a gente fala que a coerência ela nos permite a elaboração de um projeto de texto adequado, ou seja, eu parei, pensei, programei meu texto. Ah, mas e se meu texto for um texto de natureza narrativa, eu vou contar uma história? Aí a minha coerência externa pode ser a verossimilhança. O que vem a ser isso? É aquela informação que pode
ou não vir a ser verdade. Ele não tem compromisso com a verdade, ele pode se lançar mão, pode se reportar a realidade, mas ele não tem compromisso com a verdade, diferente do texto dissertativo argumentativo. Ficou claro até aqui? E a coerência interna? Está lá dentro do corpo do texto, né? Então, ou seja, as pessoas vão ler o meu texto e elas precisam perceber um nexo, uma lógica, uma logicidade dentro do meu texto, né? Então, eu tenho que estar ali dentro, tudo que eu estou colocando no meu texto, fatos, informações, ideias, dados, tudo isso tem que ter coerência, tem que ter lógica, né? Eu não vou estar falando sobre o Enem e colocando no meu texto sobre a aprovação do projeto de modificação da rua. Não faz sentido, né? Então, a coerência interna, ela depende de alguns princípios. O primeiro deles é o princípio da retomada de ideias, ou seja, eu preciso progredir meu texto, eu preciso crescer meu texto, eu preciso acrescentar dados, informações. Mas, às vezes, é necessário retomar as ideias, que está diretamente ligada à coesão, que nós já estudamos na semana passada. Eu também tenho um segundo princípio, que é o princípio da progressão, ou seja, meu texto precisa de acréscimo de informação. Senão você fica num circunloquio, falando a mesma coisa. E também tem o terceiro princípio, que é o princípio da relação. Ou seja, ele vai muito além de você enumerar informações. Você vai correlacionar ideias. Então, cada informação que você coloca, ela está ali por um motivo. Por isso que eu falei anteriormente do projeto de texto. Ele tem um motivo, aquelas ideias têm que estar linkadas, têm que estar lógicas. E, finalmente, o princípio da não contradição, que é você não dizer, se desdizer, vamos dizer assim, né? Você não se contradizer dentro do texto, correto? Na semana passada, né, foi o nosso primeiro teste já valendo nota, eu sei que foi uma experiência nova, estava todo mundo um pouco ansioso, mas também era importante, né, um momento importante que a escola resolveu dar para nós aí, e nesse momento, né, que nós fizemos o teste, nós trabalhamos alguns pontos importantes dos conteúdos já vistos. E aí nós temos aí primeiro, que foi um texto chamado Um Príncipe para Sandra, eu não vou ler o texto aqui, até porque vocês já o conhecem, né, vocês já leram o texto no teste, mas eu gostaria de comentar com vocês as questões que foram feitas. Então nós temos aqui, o texto lido pode ser classificado como crônica, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, conto ou novela. Primeira coisa, a gente vai trabalhar um pouco aqui com a eliminação. Esse texto aí, simplesmente pela extensão, ele não poderia ser uma novela, concordam? Porque uma novela é uma história, uma narrativa extensa, com muitos personagens, muitos focos narrativos, né? Então, nós temos aí alguns focos narrativos, alguns personagens, então é um texto mais extenso. Também não poderia ser, aí a letra D, um conto. Por que não poderia ser um conto? Porque o conto, ele tem um único eixo temático, poucos personagens, embora esse texto aí tenha um único eixo temático, tenha também poucos personagens, só que um detalhe, o conto, diferente da crônica, por exemplo, o conto, ele não tem essa leveza do dia a dia, né? Ele não tem como motivação um fato comum do dia a dia. Então, também não poderia ser um conto. Na letra C, fala do artigo de divulgação científica. De maneira alguma, nós estudamos juntos artigos de divulgação científica, lembram disso? O artigo de divulgação científica é um texto sério, é um texto objetivo, né? Um texto que requer pesquisa, e esse texto aí é claramente um texto ficcional. Então, ele não poderia estar dentro da categoria de artigo de divulgação científica. Na letra B, ele diz de artigo de opinião. Também não poderia ser. E aí, por que eu sei que não poderia ser? Porque nós temos aí, também falta aquilo que a gente fala. O que é o artigo de opinião? Ele tem que ter a introdução, desenvolvimento, conclusão, ele tem que ter uma tese e ele tem que ter argumentos. Esse texto não cumpre esse papel, ele apenas conta uma história a partir de um assunto banal, a partir de um assunto do dia a dia. Então, ele não poderia ser um artigo de opinião. Portanto, né, nós vamos linká-lo dentro do crônica. Por que ele pode ser considerado crônica? É um texto narrativo, é um texto leve, com uma dose até de humor, aí a gente tem que lembrar disso. E, além disso, esse texto, ele é ficcional. Então, ele é um ficcional,
tem uma linguagem leve, é um texto breve e com o mote do dia a dia, ou seja, um assunto que poderia acontecer no nosso dia a dia comumente, tranquilamente. Correto? Na questão número 2, no texto há predomínio de discurso indireto, discurso direto, discurso indireto livre, não há discurso, discurso hermético. Então vamos começar ali pelo hermético. O que é um discurso hermético ou linguagem hermética? É um texto fechado, difícil de compreensão. Não é o caso do Príncipe para Sandra, né? Não há discurso. Lógico que há. Ou tem 3 tipos de discurso. O discurso direto, quando o personagem fala por si só, então há a presença de diálogo, né? O narrador permite que o personagem fale, e aí a gente tem pontuações bem específicas, né? O narrador, Antônio disse, 2 pontos para a travessão, ou Antônio disse, 2 pontos, aspas. Então, pode representar, a fala do personagem pode ser representada pelas aspas ou pelo travessão. Depois nós temos o discurso indireto livre, que é quando o texto ele fica um pouco entroncado, né? Você não sabe dizer que horas que é o personagem, pela ausência da pontuação, você não sabe dizer que horas que é o personagem que está falando, que horas que é o narrador. Então, há uma confusão ali das vozes textuais. E o discurso indireto, quando apenas o narrador fala. Só que notem aí que no texto tem trechos em que só o narrador fala e tem alguns trechos em que o personagem fala. Só que o predomínio no texto, na maior parte do texto, nós temos o narrador falando, né? O narrador contando a história, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que o predomínio... então quer dizer que no texto tem sim discurso direto e discurso indireto, mas o que predomina, o que sobressai? O discurso indireto, correto? Depois nós temos uma outra questão. O escritor, ao construir o seu texto, utiliza predominantemente, olha que interessante, pessoal, predominantemente, ou seja, essa preocupação com o predomínio da linguagem. Predominantemente, linguagem o quê? Técnica? De jeito nenhum, ele é um texto narrativo, é um texto ficcional, então a linguagem técnica jamais. A linguagem técnica é quando falar, por exemplo, um médico está falando tecnicamente da área de trabalho dele, um advogado vai falar uma linguagem técnica da área dele, né? O professor, às vezes, tem uma linguagem pedagógica técnica para os seus pares. A linguagem erudita, aquela linguagem sofisticada, mais antiga, né? Não é o caso, que é um texto leve, simples. A linguagem informal, sim, ou seja, há um respeito da norma padrão da linguagem. E aí é interessante que a gente para aí na resposta correta à letra C, porque a letra D e a letra E são a mesma resposta, linguagem coloquial e informal. Então, se eu marcasse letra D ou letra E, haveria um problema, significa que minha questão estaria com um defeito, ela teria 2 respostas, porque a linguagem coloquial ou informal é aquela que tem a flexibilidade, que não requer tanto rigor na construção textual. Certinho? Tranquilo como grilo? Ficou entendido o nosso texto? Para a gente finalizar a nossa aula, na apostila 2, que vocês já receberam, praticando, né, na apostila 2, página 65, façam, por gentileza, o desafio. Grande beijo a todos, até a próxima aula.